Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo daqui do canal. Cara, eu vi esse vídeo aqui do deputado Guto, eu achei bem interessante, do Guto Farias, né? Guto Zacarias, desculpa. É bem interessante mesmo. Ele tá aqui numa mesa, ele tá debatendo com 20 pessoas, 20 esquerdistas. Olha esse debate que incrível, cara. O Guto é um cara que, assim, ele é meio centro, assim, ele é meio centrão, assim, né? Ele é meio do centrão, mas eu acho interessante, assim, a pauta dele, assim, assim, a forma dele falar é um cara, é bem interessante, assim, o que ele fala, tá legal? Eu quero que vocês entendam melhor esse vídeo, porque é um debate aqui bem interessante mesmo. Ele tá cercado por 20 esquerdistas aqui, e ele vai bater de frente com a esquerdopata, cara. Então olha só esse vídeo, que ponto a gente vai chegar aqui. Bora lá ver, a gente vai comentando aí sobre o vídeo mais, tá? A gente vai comentando aí sobre os diálogos do pessoal aqui. Se puder, se inscreva no meu canal aí, se inscreva no canal do deputado do Guto aí também, que é bem bacana, tá? Tem bastante vídeo legal. Vamos acompanhar lá. Nisso, você não tem muito compromisso com a verdade, você tá mentindo, o MBL nunca foi contra você me chamou de vagabundo agora, né? Se um criminoso de 16 anos estuprar uma mulher e não tinha consciência do que tava fazendo. É possível que não. É possível. O deputado Guto Zacarias, coordenador do MBL, e hoje... Você vê que já começa polêmico ali o negócio, né? Já começa bem polêmico, mas tem muita parte legal nesse vídeo aí, então acompanha aí, galera. Estou cercado por 20 esquerdistas e vamos debater alguns assuntos pertinentes. O cara é filiado ao Partido dos Trabalhadores. Você está dizendo que o termo disforia é um tema muito problemático que muitas pessoas não entendem. Então quem tem que tomar uma decisão sobre isso é uma criança. Lugar de bandido é na cadeia, independente da idade. Quem quer? Caramba! Só alegria... O que você acha, galera? Deixa aí nos comentários o que você pensa. Lugar de bandido é na cadeia, independente da idade, cara. Você concorda com isso? Você discorda? Deixa nos comentários aí pra gente saber o que você pensa sobre o assunto, tá? Eu, particularmente, eu falo pra vocês, eu concordo, tá, galera? Porque tem que ter, independente de ser uma cadeia ou não, tem que haver aí uma punição, né? Pra pessoa que cometeu um crime, independente da idade dela, né? Tem que haver algum tipo de punição severa, porque a disciplina começa daí, né? A gente não pode passar pano na cabeça, não pode passar como esses governos de esquerda querem passar pano na cabeça de bandido, né? Se você comete um crime, você automaticamente você é um bandido. Não existe vítima da sociedade no meio de um crime, né, galera? Se a pessoa cometer um crime, ela tem que ser punida. Obviamente, isso faz parte de uma sociedade, né? Se você comete um crime e não tem punição, aí o que acontece? Vira bagunça, como tá acontecendo no Brasil e em vários países aí pelo mundo, né? Como é que a gente pode dizer? É um país que não tem lei, né? Uma terra sem lei. Basicamente é isso. Eu acredito que tenha que ter punição sim, mas se você pensa o contrário, deixa nos comentários aí. Terei o maior prazer de estar acompanhando o que você tá falando aí, seu raciocínio, tá? Deixa seu ponto de vista aí. Muita gente acha que não, né? Que dependendo do crime, dependendo da idade, não, a pessoa não sabe o que tá fazendo. Ou enfim, a pessoa sei lá, é menor de idade, ela foi influenciada tal. Tem muita gente que pensa de várias maneiras diferentes. Isso é bacana, tá? Eu quero saber de vocês. Então vamos lá acompanhar o vídeo. Qual é o seu nome? Leandro Rocha. Leandro Rocha, foi filiado com o partido? Olha, eu fui filiado à rede, mas eu tô na justiça contra eles me expulsaram, eu ganhei na justiça primeira instância, tô esperando o julgamento do recurso. É uma longa história isso aí. Inclusive a Luísa Helena, se estiver assistindo aí, a gente precisa ter uma conversa. Tá aí, rede. E a rede já não pode perder tantos quadros, tá? Pô, já não tem? Vamos lá. Lugar de bandido é na cadeia, independente da idade. Olha, não tem como você falar uma coisa dessa porque você tá... Acabei de falar, mano. Não, mas aí você concorda Posso que repetir? uma criança de 9 anos poderia ir pra cadeia? A depender do crime, sim. Depois vão tomar cerveja junto. Eu defendo que o lugar de bandido é na cadeia, independente da idade. É isso, tem que ter, evidentemente, cadeias diferentes para gradações. Mas eu acho que, a partir dos 16 anos de idade, que é a diminuição da maioridade penal, aí ele tem que dar na cadeia dos adultos. Porque a partir dos 16 anos de idade, a população, ela já tem o discernimento do crime que está cometendo, já tem o... Sim, exatamente. Concordo plenamente. Eu acho que a partir dos 16, a pessoa já meio que sabe o que é certo e errado, né? E principalmente quando a gente fala em relação a crimes aí, infelizmente, que são corriqueiros aí no nosso país, né? E vários outros países, né? Que são vários crimes aí que a pessoa sabe o que é certo e errado, né? A pessoa sabe que é errado você tirar a vida de alguém aí, cometer um crime, roubar, ou sei lá, dirigir bêbado, uma coisa assim, né? A pessoa sabe que é errado. Se ela cometeu aquilo, ela tem que ser punida, independente se ele tem maior de 16 ou menor de 16. Até 16 ele sabe que é uma coisa errada, né?
Não vou dizer dirigir, porque dirigir não nem pode, né, com 16, mas tô dizendo assim, né, o fato de um crime mesmo, né. Mas vamos lá. Cometimento de crime, tem o cometimento de crimes extremamente violentos e ele já tem vários direitos que adultos têm. Além do aliciamento gigantesco que a gente tem do tráfico, os aviãozinhos que a gente sabe, eles são aliciados do tráfico justamente por conta dessa legislação leniente com a... Aqui em São Paulo, vou até dar um adendo aqui, aqui em São Paulo a gente tem muitos criminosos, inclusive esses dias mesmo eu vi uma notícia aqui, se eu não me engano foi ontem que eu vi uma notícia aqui falando que pegaram uns meninos meliantes na praia, roubando aqui na praia do litoral aqui de São Paulo. Um tinha 13 anos, o outro tinha 15, os outros dois, acho que um tinha 18 e 21. Então, o que aconteceu? Os de maiores conseguiram fugir, os de menores, os policiais pegaram, mas foram liberados por quê? Porque não pode ser preso. Estava cometendo o mesmo crime dos outros que são de maior. E os de maiores conseguiram fugir, só que eles não fugiram, então eles foram pegos e foram liberados. Então, e por aí você vê, né? Estavam cometendo um crime, sabendo que é errado, juntamente com... Aí sempre vai ter aquela pessoa que vai falar assim, né? Ah, não, eles eram vítimas dos de maiores, os de maiores estavam ali influenciando eles a fazer coisa errada. Mas não, cara, não, eles sabem que aquilo ali é um crime, eles sabem que aquilo ali é errado, não tem como. Inclusive, muitos até de menores têm várias passagens aí por Fundação Casa, enfim... sabem que é uma coisa errada, né? Então tem que ser punido mesmo, tem que ser uma rigidez mesmo punido. Se ele tá cometendo um crime, tem que ser punido, não tem jeito. Com a criminalidade leniente com os vagabundos que aparentemente você está defendendo, porque eles sabem que com essa legislação leniente é mais fácil você aliciar o menor de idade, porque ele vai poder cometer esse crime e isso não vai ser. Existem umas questões assim, até fisiológicas do cérebro da pessoa não estar totalmente formada, eu acho. E fora que a questão com... Não, você vê que o cara não tem nem argumento direito assim, né, cara? Não tem nenhum argumento que seja assim convincente pro cara parar e pensar, putz, pode ser isso mesmo, cara. Mas não, infelizmente, cara, é isso aí. Nessa primeira pauta aí não tem como, cara. Se a pessoa for de menor e ela cometeu um crime ali, realmente ela tem que ser punida mesmo, não tem jeito. Mas vamos acompanhar aí. Lugar de bandido é na cadeia, independente da idade. Eu fiz a gradação que, pra mim, cadeia de adultos a partir dos 16 anos. Em relação ao argumento das cotas raciais, o senhor falou em tribunal das cotas... Tribunal racial. Tribunal racial. Eu falei, porque existe em São Paulo. E agora, em relação ao bandido, termo bandido, nós temos também tribunal. Sim. E aí tem o julgamento. Sim. E o ser humano é falho. Então, ao meu ver, o maior problema hoje se encontra no julgamento e não, né? Quer dizer, o sistema prisional tem vários problemas, mas com certeza um deles é o tribunal. Acho que um dos maiores problemas do sistema prisional brasileiro é não ter pessoas acima de 16 anos para cima lá dentro, né? Ou antes dos 18 anos. Acho que esse é o maior problema porque a criminalidade de menores de idade, que é o famoso menor infrator, ela é gigantesca. Na verdade, as leis aqui não funcionam nem pra quem é de maior, né? Porque o cara comete um crime ali de pequenos delitos ali, que eu acho um absurdo isso, né? Pequenos delitos ali, eu acho que teria que ser tudo no mesmo barco ali, né? Independente do crime, o cara que cometeu um crime, ele tem que ficar preso, né? E infelizmente, até pra quem é de maior mesmo, né? O cara cometeu um crime ali, ele muitas vezes sai pela porta da frente da delegacia, nem preso ele fica. Hoje em dia, tantos roubos de celulares aí, né? Os caras roubando aí milhares de celulares por dia aí. E os caras você pode ver que muitos deles aí tem várias passagens pela polícia, porque a polícia pega e as leis brandas e falhas, cheias de brechas aí, os caras vão e conseguem sair facilmente da cadeia, né? Porque há um desinteresse muito grande das leis em ficar mais rígidas, né? As leis ficarem mais sérias. Os caras sabem que o cidadão não tem como se defender, né? Nem pelas leis, nem os caras não podem usar, o cidadão não pode andar nem armado, nem com nada pra se defender, né? O cidadão, ele tá à mercê do bandido ali, né? E dificilmente acontecer alguma coisa com ele, né? Com o bandido, e o cidadão não tem como se defender. Então, as leis fracas também, né? O cara não fica preso. E isso influencia muito, isso incentiva o cara a cometer de novo, porque ele sabe que não vai acontecer nada, né? Isso, infelizmente, é assim. Nome? Alexandre Guaranis. Já foi filiado ao partido? Sou PT e nasci na elite do teu país. Sou bisneto do primeiro presidente da República, minha família comandou o TOPS.
e eu sou herdeiro de Mendes Sá, Estácio Sá e Correia de Sá. Me admiro muito eu defender a cota e vocês não. Não, mas as coisas que você defende pelo PT é só vagabundagem. Ainda bem que é mais uma coisa que você critica. Lugar de bandido é na cadeia, independente da idade. Sim. Eu começaria falando sobre a indústria do crime. Então, assim, independente de nós termos uma condição de 16 anos, eu concordo com 16 anos na cadeia, mas eu sou contra a indústria do crime, que você tem... sou a favor da legalização das drogas, por exemplo, porque vamos privatizar as drogas, né? Em vez de privatizar o meu minério, que dá autonomia e gera hegemonia para o meu país, entendeu? E desde 68 que você passou a fabricar bandidos. E é engraçado porque o alijamento do negro direcionou ele para o tráfico de drogas. Por quê? Que gera um dinheiro, porque foi para a favela, da favela foi introduzida a droga. Nossa, mas que merda, né, cara? Que tanta ladainha assim, cara. Falar uma coisa totalmente desconexa da realidade, né, cara? Você já percebe logo que é bem aquela ideologia de esquerda mesmo, né? Bem esfarropada mesmo, porque não tem nada com nada isso aqui que ele tá falando. Com as armas que são administradas pelos traficantes. Então você defende a redução da maioridade penal para 16 anos? Defendo, sim, mas Então, eu acho que não tem debate, então. Não, cara. Você não... Vamos lá, ele defende tipo assim, o cara tem que ser preso, beleza. Mas ele defende a legalização das drogas. E ele fala que o negro, ele é meio que, sei lá, Eu penso assim, galera, você é negro ou branco, independente da cor de sua pele, existe ali um negócio que é acima de tudo, que é o caráter, né? Que é o caráter de cada um, né? Se você, independente da sua cor, da sua pele, cara, se você for uma pessoa que tiver caráter e princípio, você não vai cometer um crime, você não vai fazer nada de errado. Errado assim que eu digo, todo mundo erra, né? Mas não cometer um crime, né? Isso aí já não, meu ponto de vista, já não é um erro, já é uma escolha, né? Então, cara, independente de cor de pele, não tem nada a ver isso aí que ele falou, mas pelo menos ele concordou na parte da idade, né? Mas vamos lá. Vamos lá, Davi. Vamos lá, meu nobre deputado falou aqui que podia ser qualquer idade. 9 anos dá pra cadeia. Então quer dizer, não tem critério, né? Falou aí, depois ele reviu. Falou, então vamos pro 16. Então vamos Eu fui jogar. interrompido, Davi. A tua proposta é pra acabar com a criminalidade? É isso? Não, eu quero prender vagabundo só. Só prender vagabundo, mas isso não vai acabar com a criminalidade ou vai? Essa proposta é pra quê? Eu acho que eu tenho várias outras propostas para a segurança pública pra gente diminuir a criminalidade. Agora, o objetivo da redução da maioridade penal é claro, é uma finalidade penal, para prender gente que deveria estar na cadeia, gente que inclusive pode te assaltar a qualquer momento, assaltar um familiar seu, e aparentemente você defende que esse cara que se assaltar, se não tiver 18 anos de idade, ele não pode ir pra cadeia. Se esse cara estuprar um familiar seu, por exemplo, usando aquele famoso argumento. Existe punição ou não existe punição? Se o cara cometer um crime com 16 anos, ele vai existe punição. Então existe punição. Mas a punição completamente falha que ele vai sair da cadeia. Ah, é falha porque ele vai sair da cadeia. E muito pouco tempo. Ele vai pra cadeia então com 16 anos? Vai, mas... Na verdade não é falha, é muito falha, né? A punição é muito pequena perto do que deveria acontecer, né? O Estado praticamente passa a mão na cabeça, né? De quem comete um crime. Se você é de menor, praticamente não acontece nada, né? Tem muitos que vão pra Fundação Casa, mas ficam lá um pequeno tempo, né? E acabam saindo e cometendo outros delitos, né? Muito poucos aí se regeneram, muitos poucos aí que conseguem reverter esse quadro aí, né? Mas a grande maioria, infelizmente, vai pro mundo do crime mesmo, vai com mais força, né? Porque sabe da impunidade, né? Então eu concordo plenamente com isso aí. Ele deveria... A redução da maioridade penal deveria acontecer rápido, né? Só que as leis deveriam mudar de uma maneira geral aqui no Brasil, né? Não só isso, né? Teria que ficar leis mais rígidas, tanto para quem é quanto para quem tem 16, quanto para quem é de maior, né? Para quem tem 18, porque às vezes a pessoa comete um pequeno delito, como eu falei para vocês, um pequeno delito, o cara sai pela porta da frente da delegacia. Dificilmente o cara fica preso. Então já começa por aí, né? Como tudo, eles começam pelos pequenos delitos, né? Depois os caras vão se enfiando em mais problema ainda, né? Cometendo mais crimes graves, como tráfico de drogas, se enfiando em tráfico aí, né? Enfim, é só ladeira abaixo, mas começa ali nos pequenos delitos, né? Então, se você já colocar aquela rigidez logo de início, pô, que nem
tem países aí que você entra no tráfico de drogas, você se meteu com essas coisas, com um roubo, você é severamente punido. E obviamente que tem que ser assim, cara, porque isso faz parte da sociedade. A sociedade a gente tem que viver, ter uma convivência bacana, né? As pessoas trabalhar, ter a segurança ali, né? E a segurança começa pelas leis, né? Não é deixar na mão da polícia e depois ficar criticando a polícia, como passa na TV hoje em dia, né? Os caras criticam a polícia, criticam o policial porque o policial é bruto, que o policial é isso e aquilo, mas infelizmente, cara, as leis não ajudam, né? Não ajudam o cidadão, muito menos a polícia, né? A ter uma convivência bacana. Mas vamos lá. Qual cadeia que ele vai? A cadeia de menores de idade. Que cadeia é essa? Sabe Todo muito mundo bem. sabe qual é a cadeia. Em São Paulo a gente chama de Sem- FEBEM. sem se Em preparar. São Paulo a gente chama de FEBEM. Estudar. FEBEM, ele vai pra FEBEM. então vamos O cara 16 anos ou 17. Aqui, na verdade, agora é a Fundação Casa, né? Não é mais a FEBEM, a FEBEM antigamente, agora é a Fundação Casa. Mas é, como eu falei, é muito branda, né? É muito, uma punição que é muito, muito pequena perto do que deveria acontecer. Mas vamos lá. anos ele vai acabar indo pra FEBEM. Ele Na tá FEBEM. resolvendo o problema? Ele entra na FEBEM e sai melhor do que ele tava? Não, porque ele. então Obviamente, ele não sai melhor do que ele tava, não. Ele sai muito pior, né? Porque a FEBEM não ensina nada. Com certeza ele aprende muito mais coisa ruim lá dentro da FEBEM do que fora, né? resolve o problema. Então reduzir a maioridade penal não resolve o problema. Não, não tô dizendo isso, Davi. Sem banana, meu deputado. Davi, a reincidência de menores de idade quando vão pra FEBEM, ela é muito alta. É muito alta por um simples motivo. E pessoas adultas Acabei quando de voltam falar, pra cadeia eu acabei também, a de incidência falar. é grande. Então, Eu acabei de falar. Tenta outro. Mas aí que tá, mesmo que a reincidência seja grande pra pessoas adultas, pelo menos esse vagabundo vai ficar mais tempo longe da sua família. É isso E que eu aí na defendo. cadeia ele vai Pra fazer mim, o quê na vagabundo. cadeia? Ele vai fazer Aí a gente isso tem. melhor na cadeia. Aí eu acho que é uma grande. Então o problema não foi resolvido. Aí pra mim. Falta vai resolver o problema? Não resolveu. Pra mim, aí. Ah, o cara, assim, não é que vai resolver o problema, mas obviamente vai ajudar bastante, né? A redução da maioridade penal vai ajudar, ajudaria bastante, sim, eu concordo com ele. Né? Tem que ser feita alguma coisa, e a redução da maioridade penal, ela seria uma das coisas a ser feitas, né? Junto com a mudança de lei, né? Colocasse as leis mais rígidas, né? Pro meliante ele não cometer mais crimes, né? Ajudaria bastante, mas vamos lá. A gente vai discutir em uma outra discussão, que é como é que a gente vai mudar o sistema carcerário brasileiro. Isso aí é uma outra história. Eu acho que até lá... todo mundo na cadeia e não vai resolver o problema. O sistema carcerário brasileiro é muito ruim. Eu vou. Então, pra PEC Eu vou. do 6x1, você não pode fazer a PEC porque tem todo o sistema pra mudar. Deixa eu falar. Agora, você Deixa eu reduzir a terminar. maioridade penal e resolver os problemas. Não, o cara quer causar aí, né, galera? Você vê que ele quer causar, ele só quer ganhar o debate ali. Não é bem assim, né? É obviamente que é uma coisa que vai ajudar bastante, como eu falei, né? Mas o cara quer causar. Não é resolver o problema, né? É tentar melhorar, assim, de uma forma... Pelo menos melhorar, assim, a segurança pública de alguma forma, né? Resolver o problema tá longe, obviamente que tá na cara que não vai resolver, mas vai ajudar bastante, né? Ajudaria bastante isso aí. Exatamente. No Brasil, o deputado é bravo. Ele sabe muito resolver o problema. Muito zacarista presidente. Reduzir a maioridade penal. Tudo vai Davi. se resolver no Brasil. Posso falar? Vai que vai. Sem ser interrompido? O tempo é seu. Sem ser interrompido? Pra mim a diferença é muito clara. Eu acho que a gente tem que mudar sim o sistema carcerário brasileiro pra, a partir do momento que esse cara entra na cadeia, ele poder sair melhor. Só que, enquanto a gente não mudar, pra mim tem que prender vagabundo. Pelo menos ele vai estar longe da sociedade. Pra mim ele não vai estar estuprando, não vai estar roubando, não vai estar matando. O que vai acontecer com ele na cadeia, pra mim a gente tem... Agora é só não matar, é só não roubar. Muito bom, vai que vai. Você poderia falar assim também com pessoas que matam, roubam e estupram. Mas aparentemente Mas você isso tem uma resolve leniência o com problema, vagabundo. a gente tem que resolver o Aí é uma questão moral nossa. Aí é uma questão moral nossa. Nome? Meu nome é Elcio da Esquerda, Elcio da Esquerda. E você é afiliado ao partido? filiado ao PT, Partido de Guerra. Mensalão e do Petrolão também. Elcio, vamos lá. Pra mim, lugar de bandido é na cadeia, independente da idade. Olha, se lugar de bandido for pra cadeia, a gente já teria o Bolsonaro, né, galera? Já teria o Se o lugar de bandido fosse na cadeia, o Lula teria continuado preso, teria continuado na cadeia, né? Já começa por aí. É um petista, né? Então é bem hipocrisia falar do Bolsonaro aí. Bolsonaro, já teria os coronéis. Então, e na verdade é seu amigo o Bolsonaro, né? Você sabe muito bem, ele é seu amigo, você protege ele, então você deve concordar com a cadeia do Bolsonaro. Pra mim, o Bolsonaro tem que estar na cadeia. Com certeza, esconde joias, Pode estar junto com o Lula. falsifica cartão de vacina. Eu acho engraçado, Elcio, você vir discutir aqui maioridade penal, porque isso não mudaria muito pro seu partido. Todos os vagabundos do seu partido que foram presos estariam presos com a legislação. Você já percebe que a lei não funciona aqui, quando você vê que a maioria dos petistas que estavam aí, inclusive o Jair Dirceu, o Genuíno,
o Lula, né? Entre a grande maioria do PT e estão soltos, né? Enquanto deveria estar preso, porque esses caras aí são um dos maiores, praticamente uma quadrilha organizada que tá ali no poder agora, né? Só que a gente tem. Olha só, eu vou falar uma coisa pra você. Primeiramente, a gente não tem presídio pra capacitar todo mundo, né? Então aí essa tese tua já acaba. Como assim? Qual tese? Porque os presídios estão superlotados. Como é que você quer diminuir? Primeiramente, tem que fazer uma reforma nos presídios. Tem que mudar a legislação. Então você defende que a gente crie, então, mais presídios? Não, eu defendo que crie mais escolas. Aê. Mais escola para nossa população. E isso vocês não têm feito. Vocês não têm trabalhado em prol disso. Eu não tenho? Nenhum deputado bolsonarista extremista trabalha. Acabei de falar para que eu quero o educação. Bolsonaro na cadeia, eu continuo sendo deputado bolsonarista. Mas vamos continuar. Eu sou o deputado estadual que mais invisto na educação. Já enviei 8 milhões de reais para a educação. A maioria das minhas leis aprovadas são na área da educação. Jovem capitalista, que é de educação financeira nas escolas, é minha lei. Robótica e programação é minha lei. 8 milhões de reais investidos em Mas não educação. adianta Muito mais que os só- deputados do seu Não partido. adianta Agora só voltando criar para a lei, você questão. tem que agir. Luciana, pô, você gravou o nome de todo mundo e meu não. Será por quê? Agora Um jogador muito racista e eu sou assim. Luciana, pra mim, lugar de bandido é na cadeia, independente da idade. As estatísticas, a ciência mostra que o indivíduo, quando é preso, ele vai pra cadeia e ele sai de lá pior do que ele entrou, É uma porque pena. os presídios brasileiros são escola de formar bandidos. As pessoas às vezes entram por uma causa pequena ou menor, ou até que seja julgado, né? Ainda tem isso. E Projeto de lei que eu tenho em São Paulo, que é o Anti-Escola do Crime, para colocar pessoas que são de facção em celas diferentes de pessoas de facção. Mas vamos lá, que aparentemente tem seu apoio já. Não, nada que você faça sem meu apoio, desculpa. Mas você Nada. falou que Nada que você faça. Falou que às vezes Nada, você falou que os nada, presídios, zero. Você falou que os Não, presídios se você brasileiros faz, não tem meu apoio. Então, isso? não sou a favor de que pessoas com menores de 16 anos não pode menores de 16 anos vá pra cadeia comum. Porque ele vai Sou sair a favor, pior. eu sou a favor de que as pessoas sejam punidas pelos atos dentro do que estabelece a legislação, apesar de a lei não ser igual para todos, que ela não é. Você Mas defende eu que sou a- o voto tem que ser a partir dos 18? Não, a gente tá falando de voto. A gente tá falando de voto, não. A gente tá falando de cadeia. Você tá? defende que a gente não pode casar antes dos 18? Não, esse negócio de casar também é outra. Por que não pode ser preso, então? Por que não pode ser preso antes dos 18? Não, querido. Você tá querendo trazer uma outra questão. Pra você, um cara de 17 anos que rouba alguém. 17 anos. Um cara de 17 anos que Vai. rouba alguém, não tinha discernimento que tava fazendo? Não, ele vai pra cadeia, mas a nossa legislação, Vai e pra a que FEBEM. eu defendo que seja mantida, é que ele vá pra reparação. E não para um presídio, os presídios tradicionais que nós temos aqui, os convencionais, que nós sabemos como o sistema carcerário está. Entendeu? Superlotado, com pessoas doentes. Ah, é legal, o sistema carcerário tá lotado, tá bom. É isso que eles estão falando. Mais de um petista falou isso aí, né? Só que eles querem o quê? Eles querem que o humilhante continue solto, continue na rua roubando, né? Eles não estão dando aí uma resposta que seja plausível aí, né? É tipo de esquerda mesmo, porque eles não estão nem aí, eles não querem saber, eles passam um pano pra bandido, né? Tipo assim, eles não querem os coitadinhos todos aglomerados, as prisões todas lotadas, né? Mas eles não percebem que enquanto tiver meliante aqui fora, quem vai sofrer aqui fora é o povo, né? O pessoal, o trabalhador que sofre na mão de bandido, né? Não é eles políticos, não é a polícia, a única que pode se defender. Eles estão atacando a polícia agora. Então a moda agora é atacar o policial, né? O policial que é errado por ter prendido o bandido, por ter atacado o bandido. Mas infelizmente eles não colocam a verdade, que é o quê? Que é atacar realmente as leis, né? Mudar as leis. Colocar o bandido na cadeia, independente se a cadeia tá cheia ou tá vazia, se o cara roubou, ele tem que ir pra cadeia. Então construam mais cadeias, né? Construam mais cadeias e mudem as leis, né? Porque de fato tem que acontecer isso, cara. Tem que investir nas leis, mudar as leis, investir pesado mesmo contra o crime, né? Não tem como você mudar as coisas sem você investir nisso, né? Vamos lá. E não é pra isso. E o sistema de reparação, que em São Paulo é a Eu FEBEM, sou a tem favor. funcionado pra você?
Não, São Paulo eu não sei. No Rio, o sistema de reparação tem funcionado? Não, também não tem funcionado, mas a cadeia também não tá funcionando não, querido. Assim, pro que você tá querendo dizer. Então não pode ir pra lá. Primeiro, o indivíduo, ele é inocente até que se prove o contrário, certo? Todos eles. Se o camarada cometeu uma... Se o camarada pra você e o vagabundo pra mim cometeu uma infração... Você tá falando vagabundo o tempo todo e ninguém tá entrando... Como sempre, pra variar, passando pano pra bandido. É bem a cara deles, de esquerda. Você pode perceber que eles sempre arrumam um lugarzinho que seja pra passar pano pra bandido. Chama de camarada, e qual o problema? Algum comete. Assim que eles se chamam. Se a pessoa comete algum tipo de infração, ela tem que ser punida assim, mas não ir pra cadeia comum com 16 anos. Por que você acha que um cara de 16 anos, Eu acho que ele não tá com a mente formada o suficiente ainda. Tá. Você vê que pessoas com 20... É engraçado, pra roubar, pra cometer crime, eles estão ali a todo vapor. Agora, pra ser preso, eles não estão prontos pra ser presos, tadinhos, né? Coitadinhos, eles não podem ser presos, mas pra roubar estão lá a todo vapor. Eles não pensam duas vezes quando vê uma pessoa, um trabalhador ali com o celular na mão ou com uma moto potente. Eles não pensam duas vezes em roubar, mas pra ser preso, não, eles não podem ser presos. Então olha a hipocrisia desse povo, né? Eu queria ver quando se tivesse um cidadão desse de menor, tomara que não aconteça, mas que roubasse um deles pra ver se eles continuarem com esse discursinho hipócrita aí, né? 5 anos ainda não sabe o que estão fazendo. Mas aí, quantos anos você tem? Se um criminoso de 16 anos estuprar uma mulher e não tinha consciência do que estava fazendo? É possível que não. É possível. Eleitor do Bolsonaro ou eleitor do Lula? Pode ser possível que não, mas a chance dele saber o que tá fazendo é 99%. Obviamente que o cara sabe o que tá fazendo. Essa molecada de hoje em dia, e até antigamente, é muito esperta. Você pode ver que não tem ninguém inocente nessa história, né? Um rapaz, um adolescente que comete um crime, ele sabe muito bem o que é certo ou errado. Ele sabe, não tem como ficar passando pano pra criança, não. Pra criança sim, né? Criança de menor de 12 até vai, mas 16 já é um rapaz, já sabe o que é certo ou errado, não tem como. 87% dos brasileiros, segundo o IBGE, defendem a redução da maioridade penal porque eles conseguem entender que um pilulão de 17 anos já pode ser... Meu Deus, mas as pessoas não têm muita consciência não. Votaram em Bolsonaro, querido. Botaram Bolsonaro no poder. Votaram no Lula. Essas pessoas... Então, ainda bem, né? Conseguimos. 87% da população Pois é. consegue discernir isso. Próxima pauta é: criança trans não existe. Ana. Nicole. Criança trans não existe. Nós tivemos recentemente lá na Assembleia uma CPI que investigou o Hospital das Clínicas de São Paulo, fez o relatório foi aprovado, virou um projeto de lei sobre criança trans. Meu ponto é, Nicole, criança trans não existe. Meu ponto é, criança cis não existe. Posso terminar? Criança trans não existe. A gente tem vários estudos que eu posso citar. Eu peguei apenas um estudo de Harvard pra gente detalhar e debater sobre esse estudo, algumas das estatísticas que eles falam dos problemas dos bloqueadores de puberdade, a falta de estudos sobre bloqueadores da puberdade, que a gente não tem estudos dos malefícios que esse bloqueador, colocando em pessoas que ainda não estão na puberdade, os malefícios que eles terão no longo prazo. Aí não tem um efeito, se você começa, por exemplo, um esquema transicional, começa a fazer uma transição, ou seja, começa a utilizar esses bloqueadores da puberdade, e por algum acaso você desiste, e vou entrar nesse tema daqui a pouquinho, você desiste, ainda não tem estudo suficiente para mostrar se essa desistência, esse espaço curto de tempo que você ficou bloqueando a sua puberdade, no longo prazo, se não vai te deixar com sequelas. Já apareceu várias pessoas com sequelas, esse estudo mostra pra gente, só que ainda não dá pra discernir se essas sequelas têm a ver com o bloqueador ou não. Só de não ter estudo sobre esses bloqueadores de puberdade, pra mim, a gente já não deve testar em criança. Além disso, tem uma taxa de desistência altíssima para pessoas que começam a transição. Cerca de 80% das pessoas que dizem ter a disforia, quando chegam na puberdade, elas mostram que elas não têm essa disforia. E entre 60% e 90% desistem de fazer o uso dos bloqueadores de puberdade. O termo disforia por si só, ele já é bem problemático. O que é disforia pra você? E como o senhor colocou que é disforia? no termo não existe criança trans, o que é disforia? Eu vou colocar o meu argumento o que é disforia? Não existe criança cis. O que é disforia? Pois é, você acabou de citar. Falei que é problemático. O que é disforia? Eu acho que é um tema problemático. Mas o que é disforia? Não é bem...
não é bem elucidado. O que é disforia? Pode falar, o senhor, o que é disforia? Você sabe o que é disforia? Você citou disforia. Eu tenho uma boa noção. Você não só citou, como deu um... você disse, é problemático. Estou te falando. É um termo problemático, não compreendido pela maior parcela da população brasileira. Você compreende o que é disforia? Olha... Porque eu acho que esse é o tema central. A gente sem discutir disforia, não dá pra discutir a questão das crianças trans. E o que seria, então, disforia? Você não sabe. Vou admitir que não sei pra... Disforia é quando você quer mudar, quando você tem o desejo de mudar de sexo. Antes de mudar ou depois de mudar. Então, você ter o desejo de mudar disforia segundo o dicionário. Com certeza não é. Mas disforia é um termo extremamente negativo, pejorativo. A disforia de gênero, né? Vou adicionar isso, né? Porque aparentemente não estava claro que a gente estava tratando de gênero no assunto criança trans. Mas vamos lá. A disforia de gênero é você querer mudar de sexo. Eu não tô dizendo se é legítimo ou não. Gênero, porque nós temos um problema muito grande na nossa sociedade, não só brasileira, mas aí é a nível mundial, né, que categoriza as pessoas como homens e mulheres e coloca esses gêneros como... Bom, galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá? Esse final aqui tá bem interessante. Vou tentar fazer a parte 2 dele, pra gente completar depois o que tiver aí pra falar. Quero que vocês se inscrevam no canal aí, se puder, tá? No meu canal aqui. Se inscreva no canal também do Guto, que é bem bacana. O canal dele é bem interessante também. E deixa sugestões de vídeos aí pra gente, tá? Pra gente tá comentando. Comentem sobre o que você achou aí sobre esse vídeo aí dos petistas aí, né? Passando aquele debate interessante, né? Bem bacana aí. Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!